A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na manhã de quinta-feira, dia 20 de junho. No fim de semana, a Suíça recebeu as delegações de cerca de 100 países para uma cimeira de paz organizada pela Ucrânia. Entre as ausências, além de qualquer representante da Rússia ou da China, destaca-se, por exemplo, Joe Biden, que por motivos de campanha enviou Kamala Harris. A declaração final desta cimeira de paz não foi assinada por todos os países. Brasil ou Índia, por exemplo, destacam-se entre as nações que não assinaram. Carlos, para começar, que importância tem esta cimeira no caminho para a paz no leste da Europa? É uma demonstração de apoio à Ucrânia e ao seu esforço de guerra. Esta é uma cimeira sobre a paz. É uma conferência sobre a paz. É esse o nome da conferência, não é uma conferência de paz. Não é uma conferência onde os beligerantes ou os antigos beligerantes se sentam à mesa para negociar os termos de cessação de um conflito. É uma conferência sobre a paz convocada pela Suíça para, num gesto de apoio claro à Ucrânia, que conseguiu mobilizar um número importante de países e organizações, mais de 100, teve a vantagem de ter uma clarificação. A China não foi. Nós já tínhamos a ideia de que a China estava do lado da Rússia, agora temos a certeza que está do lado da Rússia. As potências intermédias, o México, o Brasil, a África do Sul, a Índia, a Arábia Saudita, têm uma posição de neutralidade. Já tinham tido, em março de 2022, quando nas Nações Unidas se abstiveram de condenar a Rússia. Não é exatamente uma novidade, não há uma mudança de posição aí, e apesar de tudo estiveram um número importante de chefes de Estado e de Governo que foram apoiar a Ucrânia e o seu comunicado final, depois do Grupo dos 7 ter feito também um comunicado de apoio à Ucrânia, um comunicado robusto de apoio à Ucrânia. Isto na sequência da própria declaração do Putin no dia anterior, em que impôs as suas condições para... Não pôs, fez um ultimato. Que é, aliás, aquilo que ele sabe fazer espontaneamente, em que declarou que a Ucrânia se devia render incondicionalmente, que devia retirar as suas tropas dos 4 distritos que a Rússia acha que são seus, incluindo da parte desses territórios que ainda não controla, que a Rússia não controla, que os países da Europa de Leste deviam ser neutralizados e que a Aliança Atlântica devia retirar, e é suma, quer dizer, que o ajudassem, o apoiassem na sua tarefa de reconstrução do Império Czarista. Há sempre quem queira ajudar os déspotas russos ou chineses, mas desta vez não teve muita sorte. E a Teresa, esta semana, na newsletter que escreve, e eu convido quem nos ouve a ler, ela compara a Cimeira da Paz, a Teresa, com as cimeiras que foram realizadas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu aqui cito parte dessa newsletter. Seria impensável convidar Hitler ou Mussolini para as cimeiras de Yalta ou de Potsdam entre Churchill, Roosevelt e Stalin. O desfecho da Segunda Guerra Mundial só poderia terminar com a total derrota da Alemanha nazi. A Teresa acredita que é impossível ter presente uma delegação da Rússia em qualquer uma das cimeiras que se volta a repetir em breve? Vamos lá ver. Eu citei o exemplo
da Segunda Guerra Mundial, em que terminou e provavelmente não podia terminar de outra maneira, com a rendição e a capitulação da Alemanha, sobretudo para contrariar uma ideia que esteve muito presente nas análises de alguma imprensa internacional, incluindo em Portugal, de que aquela cimeira não podia ser uma cimeira para a paz porque não estava lá a Rússia, o que é a ideia mais absurda que eu já ouvi, porque primeiro a cimeira era uma cimeira não de paz, para negociar a paz, mas para a paz, era um primeiro passo de outras cimeiras que se podem aproximar de um cenário mais provável para negociar a paz, e queria sublinhar sobretudo que as guerras de grandes dimensões, como a Segunda Guerra Mundial, que foi mundial, com o epicentro na Europa, e esta guerra de grandes dimensões resultante da invasão russa da Ucrânia, podem terminar de duas maneiras: ou com uma rendição de uma das partes, no caso presente, com a rendição da Rússia. O Ocidente não pode ver outro cenário, nem quer ver outro cenário, ou por uma negociação, também não é impossível. Só que essa negociação, primeiro, não era para ser feita nesta cimeira, que era para reafirmar um apoio alargado à Ucrânia, e essa negociação só pode acontecer numa cimeira da paz ou noutro enquadramento qualquer, quando a Rússia, quando Vladimir Putin se convencer que não pode ganhar esta guerra. Até lá ele vai combater enquanto estiver convencido que a pode ganhar. Ainda está. Cabe ao Ocidente e às democracias internacionais e aos países de boa vontade que aceitam as regras da Carta das Nações Unidas criarem as condições para que ele perceba que não tem qualquer hipótese de vencer essa guerra. Aí sim ele poderá sentar-se à mesa das negociações. E queria também sublinhar outro ponto: houve uma certa tentativa de desvalorizar esta cimeira, porque não estava lá a Rússia, porque as grandes potências do sul global não quiseram rubricar a declaração final, mas eu queria chamar também a atenção que esta cimeira culminou 10 dias, ou um pouco mais, de um périplo diplomático intenso do presidente Zelensky, que no seu conjunto foi altamente positivo. Não foi só a Cimeira da Paz. Ele esteve na Península Ibérica, na Bélgica, no dia D, onde se encontrou com Macron e com o presidente norte-americano, teve no G7, onde recebeu acordos bilaterais. Onde recebeu, exatamente, no G7, onde os Estados Unidos acionaram um acordo de segurança para 10 anos. O chamado acordo anti-Trump, como a imprensa norte-americana classificou. Teve na Cimeira da Reconstrução da Ucrânia, em Berlim. Quer dizer, há aqui uma movimentação diplomática muito forte, em que claramente os apoiantes da Ucrânia, e em primeiro lugar o Ocidente, dão provas muito fortes de que não vão abandonar a Ucrânia, não vão reduzir o seu apoio à Ucrânia, pelo contrário, vão aumentá-lo. Vai haver uma cimeira da NATO em que a grande preocupação do secretário-geral, Jens Stoltenberg, é aprovar uma série de medidas que ponham a NATO à prova de Trump, também, com 40 mil milhões de apoio militar por ano, com um compromisso que passa a ser a NATO a coordenar o apoio militar à Ucrânia. Portanto, há aqui um crescendo do apoio para o qual este périplo diplomático de Zelensky foi extremamente importante, e a Cimeira para a Paz é um ponto, não é a totalidade, é um culminar de um esforço muito grande que teve bons resultados. Só lembro que
no G7, os países do G7 decidiram um apoio à Ucrânia da ordem dos 50 mil milhões de euros ano, para além dos 40 mil milhões da NATO, do apoio norte-americano, do apoio da União Europeia. Portanto, há aqui um compromisso de longo prazo com a Ucrânia, cujo objetivo é mostrar por A mais B a Putin que os seus cálculos estavam errados e que não tem grandes chances de vencer esta guerra. As potências do Sul Global. As potências do Sul Global comportam-se o Brasil, o México, a Arábia Saudita, a Índia, como países que são membros do BRIC alargado. E o BRIC alargado tem lá a Rússia e a China. O BRIC alargado quer se transformar numa força que contraponha, que jogue o seu peso para ter mais peso na cena internacional em relação ao Ocidente. Portanto, os seus cálculos são muito mais vastos do que o simples apoio à Ucrânia ou a condenação da invasão russa, são cálculos à escala global. Teresa, estou aqui num ponto que eu não tinha nas minhas notas, mas julgo que é importante até perguntar ao Carlos, porque o Carlos já tinha falado disso no último episódio que gravamos, que era da importância destes acordos bilaterais que o Zelensky tem feito nas várias reuniões que teve, incluindo até em Portugal, por exemplo. Há alguma que queira destacar destes encontros, nomeadamente esta questão do acordo anti-Trump, em que foi feita aqui uma parceria entre a Ucrânia e os Estados Unidos para o protegerem. Não é um acordo aprovado pelo Congresso e, portanto, o próximo presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, ou seja, então é anti-Trump que pode pô-lo no caixote do lixo. É importante, em todo o caso, são sinais de apoio relevantes, com certeza, sobretudo no caso dos Estados Unidos, mas também no caso de outros países, mas não podem ser um substituto do processo de integração da Ucrânia na NATO. E há um lado oculto neste grande exercício que é que é a negociação que está em curso do comunicado final da Cimeira de Washington da NATO, no mês que vem, onde os partidários da Ucrânia querem que se diga que o processo de integração da Ucrânia na NATO é irreversível, mas a Alemanha e os Estados Unidos são contra e querem apenas reiterar aquilo que estava no comunicado do Conselho do Atlântico Norte há um ano, o que também não vai ser possível porque é demasiado fraco. Portanto, há aqui uma situação com uma certa ambiguidade e é importante sublinhar esse ponto. Se a Cimeira da NATO, em julho, não tiver uma posição clara sobre a entrada da Ucrânia na NATO, é um fracasso. E depois das eleições europeias, recuando aqui há algum tempo na nossa linha temporal, em que os partidos da direita radical e alguns da extrema-direita conseguiram uma subida expressiva de votos, espalhada muito particularmente em França e em Itália, começou a corrida pelos top jobs na União Europeia. Nesta segunda-feira realizou-se um jantar onde já se esperava que os principais lugares fossem destacados, mas não houve um acordo rápido e unânime dos 27 para anunciar a recondução da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para um segundo mandato, ou a nomeação de António Costa para dirigir o Conselho Europeu e a escolha da Primeira-Ministra da Estónia, Kallas, para o cargo da alta representante da política externa e da segurança da União Europeia. Ainda assim, tal como escreve a nossa correspondente em Bruxelas, Rita Cisa, é esperado que no próximo Conselho Europeu, que acontece já na próxima semana, a decisão fique feita e este caso fique encerrado. Teresa, o que é que estás a encravar de facto esta decisão e porque é que nós estamos ainda neste processo de demora? Primeiro, as negociações dos altos cargos na União Europeia, aliás, todas as negociações, mas estas em particular, são sempre feitas
com os países, sobretudo os países com mais peso, a quererem conquistar alguns pontos, não só nos 3 top jobs que estão neste momento em causa, mas em outras questões da orgânica institucional da União Europeia, que comissário é que querem, quantas presidências da Comissão é que querem. Portanto, aqui há um bolo muito mais largo que está em negociação. Cada um procura, evidentemente, marcar os seus pontos. O que é que aconteceu de fundamental na segunda-feira passada, que impediu um rápido acordo, que eu acho que será provavelmente possível na próxima semana, e que só tem um problema, mas esse problema é para o Parlamento Europeu quando tiver de votar o nome da Presidente da Comissão. O que aconteceu foi que renovadores dos partidários de Macron e de outros centristas e liberais da União Europeia, socialistas e democratas e populares, o PPE, encontraram-se e negociaram entre si a distribuição dos cargos. Isso provocou uma reação. A primeira reação foi de Giorgia Meloni, que disse que não admitia que os 3 se encontrassem e impusessem uma escolha. Meloni chegou a estar convencida, e ainda está um pouco, porque os jogos ainda não estão todos feitos, de que o seu grupo no Parlamento Europeu, os conservadores e reformistas, seria vital para a eleição de Ursula von der Leyen, porque faria maioria com o PPE. Isso não aconteceu. Viu-se relegada para a margem desta negociação. É uma coisa que Meloni detesta e tem tido uma política de grande afirmação em Bruxelas, que tem aliás dado bastante resultado. Portanto, ela foi para o jantar dizendo logo que não admitia aquela forma de negociar. A outra objeção veio de Donald Tusk, do primeiro-ministro polaco, que já foi presidente do Conselho Europeu, do resto, e que, sendo PPE, naturalmente, e não tendo objeção à Ursula von der Leyen ou António Costa ou, evidentemente, a Kaja Kallas, não tem grande objeção, também vê que é o interesse da Polónia tirar algum partido da fraqueza de Paris e de Berlim neste momento, na sequência sobretudo das eleições europeias, para construir aquilo que seria o novo motor da União Europeia, e que não seria só o eixo Paris-Berlim, que tem estado, aliás, bastante enfraquecido ultimamente, mas o célebre triângulo de Weimar, que inclui naturalmente Paris, Berlim e Varsóvia. Portanto, há aqui jogos de poder complicados, sobretudo da parte de Meloni, que foi bastante intransigente. Houve também muitas observações anónimas na imprensa europeia a dizer que Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, que, como sabemos, tem não gosta absolutamente do Ursula von der Leyen, e manifestou esse desagrado durante todos os 5 anos. Sim, a última entrevista na semana antes das eleições exatamente, é terrível, que segundo esses observadores anónimos do que se passou na noite de segunda-feira, anónimos, mas autorizados, em vez de criar consensos, criou problemas. Portanto, há aqui coisas que no fim não são muito anormais na União Europeia, eu diria que são mesmo absolutamente normais, mas é bom ver esta história de Meloni e daquilo que ela quer de Bruxelas, até porque houve informações muito recentes de que o grupo dela, os conservadores e reformistas europeus, aumentou de tamanho agora na distribuição
distribuição dos chamados não inscritos, que foram eleitos para o Parlamento Europeu, passou a ter 83 eurodeputados, ultrapassando por 1 ou 2 os renovadores. Eu sei que a distribuição ainda não está feita e que os renovadores ainda podem aumentar, mas seria muito complicado se um grupo de direita radical da Meloni ficasse à frente dos renovadores de Macron, de Rutte, de uma série de liberais europeus. Isso ainda viria a complicar mais isto tudo. E, Carlos, olhando aqui um bocadinho para o caso português, que importância é que pode ter para Portugal o lugar de António Costa na presidência do Conselho Europeu? O que é que significa para nós? Para Portugal é importante ter um dos seus num centro de decisão internacional que é relevante para Portugal. As Nações Unidas são uma coisa admirável, mas não têm interesse nenhum para Portugal. As comunidades europeias, ou a NATO, têm, obviamente, uma grande importância para... Mas as Nações Unidas dão prestígio, Portugal, pelo menos. Dão prestígio quando os secretários-gerais o ganham, naturalmente. Sim, é sim. evidente. E o contrário, quando não o ganham, também é evidente. Esta negociação começou muito mal, porque aparentemente Scholz e Macron escolheram ignorar que tinham perdido as eleições. E, portanto, resolveram fazer tudo como se nada se tivesse passado e como se a direita não tivesse tido um resultado muito maior do que os socialistas, para não falar dos liberais, que foram praticamente ao fundo, tal como os ecologistas, pondo em causa mesmo o estatuto do grupo de Macron, do grupo liberal, como a terceira força política no Parlamento Europeu. Hoje, o Partido Liberal tem 83 mandatos no Parlamento Europeu e o grupo de Giorgia Meloni tem 85. 82, 83, é assim. E as contas mudam de minuto em minuto, de maneira que temos de ir vendo a evolução, e isso é tanto mais importante porque o princípio de legitimidade da reunião a três é que é a reunião não de um bloco central europeísta, que é aquilo que ele é, mas é uma reunião entre o primeiro, o segundo e o terceiro grupo, maiores grupos parlamentares. E, portanto, dentro dessa lógica aritmética e antipolítica, não é? Se houvesse uma nova reunião amanhã ou hoje, a menos que os números mudem durante o dia, teriam de sentar à mesa os representantes, não sei quem seriam, do grupo de Giorgia Meloni. Há aqui uma questão fundamental que está completamente em aberto e que não vai ser fechada esta semana, e não vai ser fechada esta semana porque todos os dias se torna mais evidente que a posição da França e do presidente Macron é catastrófica. E nesse sentido, o PPE vai ter que redefinir os termos das conversações. Há uma abertura neste sentido em que Giorgia Meloni, aquilo que disse à mesa do Conselho, é que se devia negociar primeiro o programa e depois os nomes. Não é necessariamente uma má fórmula. É uma fórmula completamente contra os bons hábitos, os maus hábitos do Conselho Europeu, mas não é necessariamente uma má fórmula de definir o que é que são as prioridades, políticas para os próximos 5 anos da União Europeia. São prioridades diferentes. A defesa passou a ser uma prioridade, o alargamento passou a ser uma prioridade, e talvez por aí se consiga avançar a tempo de, no fim do mês, no último Conselho Europeu, se chegar a uma conclusão. Tudo isto torna muito difícil o papel do próximo Presidente do Conselho Europeu, qualquer que ele seja. Giorgia Meloni e os seus aliados da direita nacionalista têm neste momento, estão presentes ou apoiam 8 dos governos dos Estados
membros, e até ao fim do próximo mês a Holanda vai se juntar a esse grupo. Isso, com todas as sondagens, no princípio do mês de julho, a França também se vai juntar a esse grupo. São 10 governos, são 10 Estados-membros, são 10... Não estão lá. São 10 sentados. São 10 governos. É um grupo bastante importante. É uma nova realidade. É preciso saber responder e reconhecer a nova realidade. E ainda na ressaca das eleições europeias, uma das decisões mais inesperadas dessa noite foi mesmo a de Emmanuel Macron, que dissolveu o Parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas. Todas as sondagens apontam para uma vitória da União Nacional, o partido da direita radical de Marine Le Pen. Carlos, o que é que pretende Macron com esta jogada política? Macron é um decisionista. Acha que uma decisão é sempre melhor do que uma não decisão. É o contrário de António Costa, que acha sempre que uma não decisão é melhor do que uma decisão. E nós não sabemos se desta vez a decisão do presidente Macron não foi longe demais. O que as sondagens indicam, o número crescente de sondagens indica, é que o partido de Marine Le Pen, o Rassemblement National, tem a maioria, com toda a probabilidade tem a maioria absoluta na próxima Assembleia Nacional, e o último exercício de simulação da segunda volta, porque é uma eleição a duas voltas, na última simulação o partido do presidente Macron tem 4 lugares na Assembleia Nacional, isto é, o Bloco Central, que nunca existiu, porque Macron foi sempre contra a aliança entre o seu partido, a Renaissance, e os republicanos, deixou de existir antes mesmo de sequer ter uma hipótese de exercer. Se este cenário se concretizar, isto é o fim da Quinta República, porque a Quinta República tem uma lógica política que faz com que a maioria parlamentar deve coincidir com a maioria presidencial. E o presidente não ter um grupo parlamentar relevante da maioria parlamentar significa que a Quinta República deixou de funcionar. Se calhar já deixou há um certo tempo, mas foi preciso esta catástrofe das eleições europeias para se perceber qual é que era a mudança, e depois dessa catástrofe pode vir uma segunda catástrofe, que é 2027. A eleição da Assembleia, a eleição da Assembleia Nacional, já em julho próximo. E, Teresa, nós podemos ter a direita radical, de facto, no governo de um dos países mais importantes da manobra europeia. Nós começamos este episódio por falar, e o Carlos estava a falar de se não forem dados passos decisivos para a entrada da Ucrânia na NATO, no encontro de Washington, será um fracasso. Mas de fracasso facto, da NATO, exatamente. Mas se de facto nós tivermos aqui o partido de Le Pen a ganhar as eleições, e tudo indica isso, existe várias ideias ao longo dos anos e ao longo destas semanas de um encontro claro de quem está neste partido por os ideais de Putin, e de um afastamento total do que tem sido Macron face ao apoio à Ucrânia. Exato. Deixa-me só dar um número que eu li no Le Monde há 1 ou 2 dias, e que é, só para as pessoas perceberem a dimensão, embora sejam realidades diferentes, eleições diferentes, do partido da senhora Le Pen nas eleições europeias. Na França, a circunscrição mais pequena é a comuna. Em 34.935 comunas francesas, o partido Rassemblement National ganhou em 32.000. Isto dá, se olharem para o mapa da França, é tudo castanho.
com várias tonalidades de castanho, conforme a vitória, a dimensão da vitória de Le Pen, e depois ali um vermelho na zona de Paris e mais nada. Na segunda-feira, se as eleições europeias, o Le Monde tinha esse mapa, era brilhante. Isto há uma dimensão de uma viragem do sentimento dos franceses, que é isso que está em causa, no fim de contas, enorme, e significa duas coisas. A primeira é que a estratégia de normalização de Marine Le Pen, que ela vem a desenvolver já desde 2019, quando as eleições lhe correram mal, e nas outras presidenciais, e que se acentuou muito nas eleições presidenciais de 2022, em que ela chegou aos 42 ou 43% dos votos na segunda volta contra Macron. Isto quer dizer que a estratégia dela teve sucesso, está a ter sucesso. Temos a França perante uma situação absolutamente impensável, que é ter um governo de extrema-direita, e por outro lado, no reverso da medalha, quer dizer que a estratégia com que Emmanuel Macron venceu as eleições de 2017 não conseguiu impor-se e acaba neste momento, e provavelmente no dia 7 de julho, por ser derrotada. O que era essa estratégia? Criar um grande partido de centro, que não era de direita nem de esquerda, que era um partido que se caracterizava por ser pró-europeu, pró-globalização, pró-abertura ao mundo, pró-abertura aos outros, contra um partido, a extrema-direita, que era contra a globalização, contra a Europa, contra a abertura, contra a abertura e a convivência com os outros. Era esta a sua grande linha divisória. Com isto destruiu o Partido Socialista e os republicanos, os herdeiros da tradição política gaullista, que ficaram reduzidos a dois partidos que eram a alternância do poder em França, tradicionalmente, a dois partidos pequenos, sem grande capacidade de influência, e o que se verifica alguns anos depois de Macron pôr de pé esta estratégia é que ela acaba de ser derrotada pela vitória esmagadora que já era anunciada do partido do Rassemblement National de Marine Le Pen, com uma agravante. A alternativa à Le Pen não é uma esquerda, um centro-esquerda democrática, aberta, europeísta, é uma nova frente popular, que tem alguns partidos, como o Partido Socialista ou os ecologistas, que são europeístas, democráticos, sensatos, mas que tem uma esquerda insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, que é radical, profundamente próxima, anti-americana e amiga, mais ou menos disfarçada, de Vladimir Putin, que é radical, que tem uma visão da democracia que não é a visão consensual dos partidos que apoiam a democracia liberal, ou seja, o que Macron fez foi aumentar os extremos, permitir aos extremos que crescessem. Hoje, a nova frente popular criada com os ecolos, os comunistas, os socialistas e os insubmissos de Mélenchon está em segundo lugar nas sondagens, muito acima da frente liderada pelo Partido Renascimento de Macron, e o que vemos é de facto os extremos a competir pelas eleições, o que em termos franceses é uma catástrofe, em termos europeus é outra catástrofe. Não há integração europeia sem a França. A França tem um partido, tem um papel central na integração europeia. Macron era o líder europeu mais visionário e mais consistente em termos de ideias sobre o futuro da Europa.
Não sei o que é que vai sair daqui, mas não é nada de bom, com certeza, nem para a Europa, nem para a França. Só quero chamar a atenção para as pessoas não se iludiram, ainda há pouco estávamos a falar disso, no programa que Marine Le Pen apresentou para as presidenciais de 2022, a parte respeitante à política externa e à defesa, que eles agora tentaram retirar do programa, mas que ainda está nos sites da União Nacional, do Rassemblement Nacional, defendem uma cooperação mais estreita com a Rússia, isto na parte da defesa, a suspensão dos contratos de cooperação em matéria de produção militar com a Alemanha, e a saída da NATO? A saída do comando militar integrado da NATO e a redução de 2 mil milhões de euros ano da contribuição da França para a União Europeia. Se alguma dúvida persistisse sobre a verdadeira natureza do Rassemblement Nacional, esta leitura é bastante instrutiva. E nós agora temos de fazer aqui uma coisa em tempo recorde, que é, nós temos cerca de 8 minutos para 2 temas. Um deles eu não tínhamos conversado, mas acho que é importante, que é o fim do gabinete de guerra de Netanyahu em Israel. O primeiro tínhamos combinado, e eu vou passar ao Carlos, que era a questão deste encontro e desta cimeira também, digamos assim, entre o Putin e o Kim Jong-un. O que importância é que tem neste momento neste momento da política internacional, e que de facto que acordo foi este que foi assinado entre a Rússia e a Coreia do Norte? O acordo que foi assinado é um tratado de aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte. E mais exatamente é a recuperação do Tratado de Aliança entre a União Soviética e a Coreia do Norte, que foi assinado em 1961 e que foi denunciado pela Rússia pós-soviética em 1994. Há um novo tratado, mas basicamente o que o novo Tratado de Aliança faz é recuperar a cláusula de segurança mútua entre a Rússia e a Coreia do Norte. É uma lição. A Rússia tem um novo aliado militar, não está isolada, tem como prioridade, também o sublinha, as suas relações com os países asiáticos. A seguir à Coreia do Norte, Putin está no Vietnã neste momento, e demonstrou uma coisa que os dirigentes europeus e ocidentais têm dificuldade a perceber, é que já não há nenhuma divisão entre a segurança euroatlântica e a segurança do Indo-Pacífico. É verdade que a Rússia, pela sua extensão geográfica, está numa posição particularmente natural, de certa maneira, para fazer essa demonstração, mas essa demonstração é bem lembrada, é bem feita e é a realidade do nosso tempo. Nós estivemos a falar da União Europeia, das eleições francesas, da NATO e por aí fora, mas o conflito que nós estamos a travar é um conflito à escala global, que tem 2 centros, um centro euroatlântico e um centro no Indo-Pacífico. A Rússia tem uma posição central dentro dessa arquitetura de segurança, e é a Rússia e não a China que o está a estruturar do ponto de vista da arquitetura de segurança. Teresa, sobre este encontro. A única coisa que eu gostava de acrescentar é que, concordando com aquilo que o Carlos disse, hoje a segurança é global e é no Indo-Pacífico e no Atlântico, é que neste acordo de defesa mútua entre Putin e Kim Jong-un,
há certamente um terceiro parceiro que terá alguma coisa a dizer e que se chama China. A Coreia do Norte, eu sei que não tem grande preocupação o governo da Coreia do Norte em alimentar os coreanos, mas precisa de lhes dar alguma coisa para comer, e isso depende da China. Se não tiver o apoio chinês, não tem, tem muito pouco para dar de comer aos coreanos, porque gasta tudo na defesa, nos mísseis, nas bombas nucleares. Sem Putin, sem relações com a China, não consegue aguentar a sua economia de guerra para manter a guerra na Ucrânia. Portanto, a China tem aqui uma palavra a dizer. Muito rapidamente, eu diria que a China não se entusiasma muito com a ideia de Putin fornecer à Coreia tecnologia nuclear, porque não quer ali grandes confusões na sua fronteira, nesta fase dos acontecimentos, e portanto acho que poderá alguma água fria sobre esta nova grande amizade sem limites entre Pequim, entre Moscovo e Pyongyang. Mas vamos ver, é apesar de tudo uma preocupação para o Ocidente, aumenta as condições de insegurança numa zona fundamental para os Estados Unidos e que devia ser também fundamental para a Europa, embora a Europa ainda não tenha dado esse passo, e vem naturalmente criar muito mais tensão numa zona já de si muito tensa por causa de Taiwan e por causa da política agressiva da China no mar da China do Sul. Vem criar mais tensão, mais responsabilidade americana, mais perigo de conflito, naturalmente. Para terminar, falando de diplomacia, no nosso podcast, temos mesmo muito pouco tempo, mas tínhamos mesmo de falar aqui da implosão do gabinete de guerra de Netanyahu, numa altura em que as próprias relações com os Estados Unidos estão também a implodir. Carlos, o que é que podemos esperar de facto? É uma boa notícia, porque isso liberta Benny Gantz para preparar uma alternativa a este governo, e é também uma boa notícia, porque no novo formato os ministros que decidem sobre a condução das operações militares excluem os partidos de extrema-direita religiosa que pertencem à coligação no atual governo. Só duas palavras. Como repararam nos últimos dias, aumentou a dissensão, para não dizer o confronto, entre os militares e Netanyahu. O porta-voz veio dizer que é impossível acabar com o Hamas. Numa situação de guerra não há nada pior. E segunda observação, eu sempre disse que mais forte do que a pressão dos Estados Unidos ou da Europa, ou seja, de quem for, sobre Netanyahu, é a pressão dos israelitas sobre o governo Netanyahu. E a gente vê todos os dias as manifestações à porta do gabinete do primeiro-ministro israelita que engrossam. A maior parte dos placares não são nada amigáveis para Netanyahu, pelo contrário, e a exigência é eleições já. É difícil pensar que Netanyahu subsista ou sobreviva mais uma vez, como já sobreviveu tantas vezes, a mais umas eleições. E terminamos por aqui neste episódio. Nós na próxima semana voltamos a fazer uma pausa, regressamos depois para o rescaldo das eleições da primeira volta em francesa e para o lançamento da segunda volta e das eleições no Reino Unido. Julho começa a todo vapor. E no Irão. E no Irão, exatamente. Muito obrigado e bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.